Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Rafael Gomes, médico psiquiatra, e nessa live vou te falar 5 passos que todo profissional da área da saúde, mental ou não, deveria saber para fazer uma avaliação mínima dos pacientes sobre um possível uso problemático de substâncias psicoativas. Então eu vou deixar o pessoal ir entrando, eu vou dar aquele 1 minuto esperto para vocês confirmarem se estão me escutando bem. Então, Vânia, a Salvelina, o terapeuta Rodrigo, sejam bem-vindos. Quem chegou mais, o Thiago. Pessoal, se vocês estiverem me escutando bem, eu peço para vocês digitarem OK aqui nos comentários para eu saber que vocês estão me escutando bem. E por que a gente vai falar desse tema hoje? Porque no meio dessa... Obrigado pelo feedback, viu? Encio, WB Encio, nome diferente. Sejam todos bem-vindos. E por que a gente vai falar hoje? Vou dar 1 minutinho para o pessoal ir entrando. Num domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para todos vocês. Feliz Páscoa para todo mundo. Muito bom ver que tem colegas profissionais interessados em aprender e sempre aprimorar a prática clínica mesmo no domingo. Qualquer hora é hora de aprender, é hora de trocar as figurinhas, né? E a gente vai falar desse tema hoje porque, afinal de contas, não vivemos só numa pandemia de coronavírus, né? Mas uma pandemia também de adoecimento mental e de abuso de substâncias psicoativas, álcool, tabaco, drogas em geral. Isso acaba tendo algumas consequências muito graves. Então vamos trocar uma ideia sobre esse ponto que muito pouca gente, na verdade, acaba sendo preparado para investigar nos seus pacientes se existe algum quadro, algum problema acontecendo. Eu queria que você que está chegando agora me contasse se é a primeira vez que você está participando de uma live aqui comigo. Por favor, digite um novato nos comentários. E você que já é veterano, que já me acompanha há algum tempo, digita veteranos aqui nos comentários para ver a temperatura de vocês. E a promessa, se você ficar comigo até o final dessa live, você vai aprender a fazer uma bela triagem nos seus pacientes, independente da sua especialização, independente se você for psicólogo, estudante, dentista, se você for um médico, não psiquiatra. Então, a Joelma, seja bem-vinda, a Karina, a colega Psi Refachim, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês têm colegas que também têm essa dificuldade, imagino eu, ou não aprenderam na faculdade como fazer uma triagem mínima nos pacientes em relação ao uso problemático de substâncias psicoativas, eu convido vocês a compartilharem essa live. Clica aqui no botãozinho e os convidem. Se você acha que esse tema é desnecessário, não convidem, não faça isso. Inclusive, você nem deveria estar aqui. Mas você está aqui, eu sei que você é um profissional, no mínimo, compromissado, interessado em aprender um pouco mais. Então, o pessoal está chegando, todos muito bem-vindos. E a ideia da gente conversar hoje, pessoal, sobre drogas, né? Falar drogas num domingo de Páscoa, né? Nossa, Rafael, que tema pesado, né? Você não tem mais nada para fazer, não? Claro que tem, né? Claro que tem, mas esse é um tema que eu vi que o pessoal estava perguntando muito na caixinha dos stories, né? No meio dessa pandemia, eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, enquanto os colegas vão chegando, a gente vê cada vez mais os pacientes adoecendo mentalmente. E uma das maneiras que os pacientes vêm sofrendo mais, eu vejo dois movimentos, né? Em relação ao uso problemático de psicofármacos, muito medo, não sabe para que serve, efeito colateral, abuso, automedicação. E sobre isso a gente vai aprofundar bastante na imersão sobre psicofármacos, que começa amanhã. Então, se você ainda não está inscrito, essa imersão é para você. Acabando a live, você vai sair, você vai entrar no link da minha biografia, você vai se inscrever, é um evento gratuito online, uma aula segunda, terça, quarta, quinta-feira, às 9 horas no meu canal do YouTube, vai ter PDF, resumo, é um verdadeiro curso sobre psicofarmacologia que eu vou entregar de graça. Por que de graça, Rafael? Porque eu quero que mais e mais colegas também sintam-se confortáveis para orientar os seus pacientes. E claro que eu não vou passar uma formação completa, mas eu vou falar o mínimo do mínimo do mínimo, o básico, mas que se você souber, você já vai poder ajudar muitos pacientes, vai ter muito mais segurança e vai nadar de braçada. Nadar de braçada, porque a maioria dos profissionais não aprende esse tipo de coisa, tá? Essa é uma das demandas. E a outra é a questão do uso de substância. Então, se você não está inscrito ainda, acabando essa live, entra lá no meu perfil, convide os colegas de vocês. Alguém aqui está inscrito já? Só para eu ter uma ideia. Quem aqui está inscrito na imersão? Digita eu nos comentários. Alguns rostos conhecidos eu já vi aqui. Então, é um evento muito especial. Eu dedico muita energia, muito carinho e amor. É a terceira edição. Os outros eventos, as outras edições foram muito massa. Essa está ainda melhor, modéstia à parte, com mais material, mais conteúdo. Então,
serão todos muito bem-vindos. Serão todos muito bem-vindos. E me contem quem são vocês, se vocês são psicólogos, psicoterapeutas, médicos, se vocês são assistentes sociais, me contem aqui, ó, já tem um bocado de gente inscrita. Muito bom, pessoal. Isso me motiva muito, viu? Eu parar aqui o que eu tô fazendo, parar meu domingo, minha esposa tá chegando no plantão daqui a pouco, tá grávida, a mãe completa 21 semanas, Leonardo, a caminho. Aí eu parar o que eu tô fazendo, né? Atender menos para dedicar, montar aula e conversar com vocês, que eu acho que todo mundo tem o que aprender e a ensinar por aqui. Combinado? Então hoje, pessoal, já que todo mundo chegou, você vai aprender 5 passos para fazer uma investigação clínica mínima em relação ao uso de substâncias psicoativas. Ó, temos psicólogos, temos muitos colegas aqui. Fantástico, pessoal. Fantástico mesmo, viu? E o primeiro ponto, pessoal, na verdade, ponto zero. Ponto zero. É ter uma ideia geral, né, do que são as substâncias psicoativas, vulgarmente chamada como drogas. E a gente tem 3 classes gerais. A gente tem as substâncias depressoras do sistema nervoso central, né, que é o álcool, que é a maconha, que são substâncias que vão puxar o freio de mão, do cérebro, tá? Que são os benzodiazepínicos, tá bom? Então, substâncias psicoativas, como o próprio nome diz, são substâncias, moléculas sintéticas ou naturais que vão mexer na química do nosso cérebro e alterar o nosso funcionamento cerebral. Então, a gente tem as substâncias depressoras, exemplo, benzodiazepínico, álcool, maconha. A gente tem as substâncias que são que aceleram a nossa psique, nosso psiquismo, né? Então é como se pisasse no acelerador. Exemplos: cocaína, crack, cafeína, anfetamina, né? Tô dando exemplo de coisas legais, coisas ilegais, coisas naturais, coisas sintéticas. Então são elementos que vão acelerar nosso pensamento, a nossa mente. E tem um terceiro tipo de substâncias que vão mudar a nossa percepção. Como assim, Rafael? A percepção, elas vão modular de uma forma que a gente pode perceber coisas que não estão ali, ter vivências estranhas, ter quadros dissociativos, ter alucinações, vão distorcer o nosso pensamento. Por exemplo, a ketamina, que muita gente vem falando e tem sido estudada para casos de depressão refratária, ideação suicida crônica, qual mais? As drogas de rave, né? Aquelas MD. Então tem as substâncias, chás alucinógenos, cogumelos. Então tem esses 3 tipos principais. E você, profissional da área da saúde mental, da área da saúde, é bom que tenha uma noção, pelo menos, dos tipos. E para o pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu queria só reforçar como esse momento que a gente está vivendo é especial, né? Nós, como profissionais da área da saúde, ainda mais colegas da área da saúde mental aqui. Eu escutei uma metáfora para esse cenário que a gente está vivendo, de um psiquiatra, Dr. Frederico, um psiquiatra que eu gosto muito, ele é psiquiatra e nutrólogo. Ele falou assim: quando a pandemia começou, a gente começou a caminhar no deserto. Começamos a caminhar no deserto. E a gente estava andando e a gente avistou um oásis. Então tinha lá um oásis. Falaram pra gente: olha, fica em quarentena, faz tudo certinho, que daqui a 8 meses, 10 meses, 1 ano mais tardar, vai passar, vai ter vacina, vai melhorar a estrutura da atenção à saúde e vai ficar tudo bem, né? Então a gente caminhou, chegamos no oásis. Quando a gente chegou no oásis, na verdade era uma miragem. Estamos aqui há mais de 1 ano na pandemia, nosso espírito vai enfraquecendo, dos pacientes, ninguém tá com mais saco de nada, né? Todo mundo por aqui. E aguenta mais aí, mais 6 meses, vai ter um outro oásis ali. E já tá todo mundo desconfiado que não vai ter oásis nenhum, né? Que vai ser uma outra miragem. E talvez a gente esteja vivendo uma mudança de era. Não uma era de mudanças, mas uma mudança de era. Um novo status quo da sociedade. E isso abala muito a saúde mental dos pacientes. Nós, os profissionais da área da saúde mental também aqui, né? Imagino que todos, sem exceção, colegas da área da saúde mental, tenham aumentado a sua demanda. Se não aumentou, tem alguma coisa estranha acontecendo, seja no CAPS, no OBS, no consultório, no convênio, né? Então nós somos convocados a cuidar da saúde mental dessa população que está adoecendo tanto. E a gente só consegue cuidar do que a gente tem conhecimento, que a gente foi preparado, que a gente tem ferramentas para lidar. Então, um primeiro ponto, pessoal, para a gente identificar nessa grande triagem
em relação às substâncias psicoativas é o seguinte. Então a gente está conversando com o paciente, ele vai chegar porque ele não está dormindo, porque ele está triste, porque ele está ansioso, essas são as principais queixas, né? E a gente, mesmo que o paciente não chegue falando, e a maioria não chega falando, doutor, eu preciso parar de beber. Eu conto nos dedos os pacientes que chegam no consultório com essa queixa, né? Doutor, eu estou tomando muito café. Eles não vão falar. E se a gente não perguntar, a gente não descobre. E se a gente não descobrir, a gente não consegue ajudar o paciente na sua totalidade. É isso que a saúde mental com abordagem integrativa, que é a linha que eu acredito pelo menos, se propõe a fazer, né? Não vamos conseguir, a gente vai ajudar parcialmente. Então, o primeiro ponto é a gente identificar sinais de alerta. Como assim, Rafa? Sinais de alerta? Coisas não verbais que o paciente vai falar para a gente, mas a gente vai ficar com o nosso radar ligado. Então, por exemplo, alterações no sono é muito comum. E eu estou falando aqui substâncias psicoativas em geral, né? Desde cafeína, álcool, cocaína, maconha. Então, o paciente chega queixando do sono, a gente tem que investigar. E o expresso? Quanto expresso você está tomando por vez? E álcool? Toma um álcool, uma cerveja para ajudar a dormir? Então, pacientes com queixa de sono, né? Pacientes com alteração de humor. Não, eu ando muito irritado, eu ando muito triste. Então, alterações de humor, quadros de humor, a gente precisa investigar, né? O que está acontecendo. Tive um paciente uma vez que chegou com uma queixa de estar muito irritado. Estou muito irritado, muito irritado, muito irritado. Aí fui ver, ele tinha aumentado o consumo de álcool, sim, mas 5 vezes mais. Ele tomava uma lata de cerveja, uma long neck quando chegava do trabalho, umas 2 vezes por semana, passou para 3, 4, 5, daí estava tomando 2 long necks todo dia, né? Começou a ter uns sintomas de abstinência. Então, alterações do humor, sempre a gente tem que investigar também. Alterações de memória, isso é muito comum, muito comum. Tem uma paciente que era concurseira e ela começou a se queixar de memória, né? Ela era uma paciente nova, ela chegou com a queixa de memória e concurseira e muito ansiosa. E ela tomava Rivotril para ficar mais calma na prova. O que acontecia? Ela ficava muito calma, mas também não lembrava de nada, né? Porque o Rivotril, os benzodiazepinas, eles podem prejudicar a memória. Ela fazia um uso abusivo por conta. Tinha lá um esquema que ela pegava a receita e ela fazia esse tipo de abuso. Então, pacientes queixam de memória, antes de sair falando, olha, é Alzheimer, é demência precoce, né? Viu? E a cerveja? E o Rivotril para dormir, como é que tá? Então, olha só, como a princípio não tem nada a ver, né? Nada a ver. Umas queixas, alguns sinais de alerta que o paciente vai trazer que a princípio não tem nada a ver com álcool, mas quando a gente investiga, a gente acaba descobrindo alguma coisa. Pacientes que têm queda de produtividade no trabalho. Esse é o primeiro item, tá, pessoal? Sinais de alerta que a gente fica de olho, que se eles pipocarem, eles aparecerem, a gente vai investigar de maneira mais aprofundada. Então, pacientes que têm um prejuízo do rendimento, do seu trabalho. Eu não consigo produzir mais, eu chego atrasado no trabalho, e antes eu conseguia produzir tantos relatórios por semana, agora eu não consigo. Putz, eu vou lá e estou indisposto no trabalho, assim, do nada. Estranho. E é muito comum estar associado ao etilismo, ao transtorno por uso de álcool, né? Então os pacientes começam a ter um prejuízo na cognição e acabam desempenhando menos no trabalho ou nos estudos, né? Muitos estudantes que acabam indo de ressaca para aula, né? Frequentemente, não conseguem estudar. Então, sinais de alerta. Outros sinais de alerta ainda. Paciente que tem pressão alta que não melhora, de jeito nenhum. Tive um paciente uma vez, ele era obeso, sedentário, muito ansioso e bebia, ele dizia socialmente, né? Mas todo dia uma lata de cerveja. A gente sabe que o álcool ele pode causar aumento dos níveis pressóricos, além de ser cardiotóxico também, né? Tô nem falando do fígado ainda. Então esse paciente ele não controlava a pressão porque ele não parava de beber. Parou de beber, controlou a pressão, não precisou mais da medicação, né? Então, o que eu estou falando? Estou listando algumas coisas gerais, pessoal, mas só para vocês vislumbrarem o cenário que muitos quadros clínicos, eles aparecem mais distantes, mas eles estão relacionados ao álcool. Outras questões, pacientes que sofrem traumas constantes, jeito que bate o carro, que se machuca toda hora, que cai da moto, né? Que cai da moto, que se envolve em briga, né? Então, como assim, né? Porque as substâncias psicoativas, elas vão
mudar o limiar do paciente em relação à avaliação de riscos. Avaliação de riscos. Então, a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa também, né? E uma outra coisa que é muito comum hoje em dia são alterações da função sexual. Então, paciente que tem alteração da libido, que tem disfunção erétil, né? Mulheres que têm alteração da lubrificação vaginal, anorgasmia, o uso de substâncias psicoativas pode provocar esse tipo de coisa, tá? Então, existem alguns sinais de alerta, pessoal, e a dica que eu vou amarrar para acabar esse primeiro ponto é assim: se o sujeito tem uma queixa que não está melhorando com nada, eu já passei no cardio da pressão alta, eu já passei no urologista por conta da disfunção erétil, eu bati a moto 3 vezes nos últimos 3 meses e enfim, não tem nenhuma explicação. Quando algum problema não tiver alguma explicação, tem que acender uma luz. Será que tem alguma substância psicoativa envolvida aí? Eu acabei dando mais exemplo do uso de álcool, que hoje em dia é a droga mais usada, de longe. Vi uma pesquisa recentemente que mostrou que teve um aumento de quase 100%, foi 96% do aumento de uso de álcool. Então tá todo mundo bebendo mais e bebendo de maneira não tão saudável. É verdade que a maioria das pessoas que faz uso de álcool vai ficar tudo bem, não vão virar alcoólatras, não vão ter um transtorno por uso de álcool, mas podem ter problemas. Pessoal, fantástico, batemos 80 pessoas num domingo aqui para falar sobre droga. Muito bom saber que tenho colegas tão interessados em trocar figurinha assim sobre saúde mental. E para quem chegou agora, não esqueçam, esse daqui é um aperitivo do que a gente vai ter durante essa semana, uma imersão em psicofarmacologia. E hoje estamos falando de um dos grandes problemas que a gente está vendo na pandemia. Na imersão a gente vai aprofundar bem, vai ser um curso mesmo, né? Hoje é uma live só, é um curso sobre psicofarmacologia. Primeiro ponto, então, sinais de alerta que o paciente vai trazer para a gente. Pessoal, vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Mandem um joinha aqui nos comentários para eu saber que vocês estão ligados. Inclusive, se você está aqui comigo a essa hora, eu espero que você esteja aproveitando muito, porque você deve estar minimamente comprometido para estar aqui num domingo escutando um psiquiatra falar sobre o uso de drogas, né? Então, não vai demorar muito, aproveite, feche as outras abas, desliga, sai do Instagram não, sai do computador, foca comigo aqui para fazer valer a pena, combinado? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que ficar atento são aos sinais físicos que o paciente vai apresentar quando a gente conversar com ele. É verdade que na telemedicina hoje em dia é um pouco mais difícil a gente fazer uma avaliação global do paciente, né? Ver o hálito dele, o cheiro, como ele deambula, como ele anda, mas dá para sacar muita coisa. Mas para quem está ao vivo e a cores, o que a gente tem que ficar atento? Primeiro de tudo, tremores, né? Então, o sujeito utilista, por exemplo, pela manhã, se a consulta for de manhã, se a sessão for de manhã, ele vai dar uma tremida ali na consulta, né? Ele vai dar uma tremida. Então, Sr. José, o que está tremendo a mão aí? Isso tem sido frequente? Como é que é? Pacientes que têm palpitação, né? Taquicardia. Doutora, do nada me vem umas batedeiras no peito. E o quanto de café que está tomando? E essa anfetamina aí que você está tomando para estudar? Vou falar uma coisa que a colega Larinha Gouveia falou. Durante esse período, pelo menos 80% dos pacientes estão fazendo uso de substâncias psicoativas. Quem pergunta, descobre, né, Gouveia? Pessoal, alguém pode escrever nos comentários aqui para mim, por gentileza? Triagem de SPA, triagem de drogas, triagem de drogas, para eu fixar nos comentários, para quem estiver chegando. Acho que a gente vai bater 100 hoje, hein? Vamos bater 100 colegas clínicos aqui na live. Quem tá achando útil, compartilha aqui para os colegas virem ver essa também. Nada de ver fantástico, chega de ver notícia de política que não leva a nada, só deixa a gente mais nervoso, mais estressado. Então, sintomas físicos, pessoal, que a gente bate o olho, né, e vê que o paciente está. Então, essa questão da palpitação também, que é meio sinal, né, que o paciente... obrigado, pessoal. Vou fixar aqui o comentário. Obrigado pela gentileza de vocês. Vocês são muito gentis. O paciente vai queixar, nossa, doutor, eu tô com palpitação. Teve um paciente uma vez, né, ele chegou no consultório, ele tinha passado por cardiologista, uns 2 cardiologistas, ele estava tendo muita palpitação, né, e ele contava que ele era vestibulando e usava Ritalina para estudar. E algumas pessoas são mais sensíveis. Ele usava Ritalina,
concentrava, mas dava uma batedeira, né? Eu estou falando de uma droga que é vendida com receita. Então, como é que ele conseguia receita, né? Então, existe todo esse mercado negro, inclusive, dos pacientes que fazem uma automedicação. Outros exemplos, fígado aumentado. Então, para os clínicos aí de plantão, vai examinar o fígado, vai fazer a palpação abdominal e ver que o fígado está aumentado, né? O que tem alterações laboratoriais, a gente tem que ficar atento também. Irritação nasal. Hoje eu estou coçando meu nariz aqui, mas é porque a rinite deu uma pegada, esfriou um pouquinho o tempo, ficou mais seco aqui em Campinas, minha rinite ataca. Mas o sujeito que tem, que fica fungando o tempo todo, né? Fica o tempo todo fungando, que tem lesão, né? No septo, que tem uma irritação nasal muito constante, suspeitar de usar alguma droga inalatória, tá? Tipo cocaína. Sujeito que tem aquela hiperemia conjuntival o tempo todo, né? Que tem aquele olho vermelho, vermelho, vermelho. Tive um colega, história muito engraçada. Tá na faculdade, a gente foi para uns jogos lá, né? E o pessoal usou muita maconha, né? Eu experimentei umas 2 vezes, não gostei, não era muito minha praia. Eu bebia mais álcool mesmo na faculdade. Aí o pessoal usou maconha. Aí no final de semana e na segunda-feira, o estágio que a gente estava, no 4º ano de medicina, era na oftalmo, na oftalmologia. Aí é cômico, mas vocês nunca mais vão esquecer disso. É cômico, mas vocês nunca mais vão esquecer. Aí lá no ambulatório de oftalmologia, um ia fazer o exame do outro, né? Aí colocava lá o rosto, dilatava, colocava aquele aparelho. Aí teve um colega que tava muito peremiado, a conjuntiva, tava muito peremiado. Aí o professor olhou, nossa, mas o que aconteceu? Que tá tão vermelho assim seus olhos? E o povo dando risada à toa, né? Então, brincadeiras à parte, assim, o cara tinha que ter suspeitado, viu? Que negócio é esse, essa conjuntiva aí vermelha desse jeito? Então, quando o paciente chega assim, né, é um sinal, né, que pode ter uma coisa acontecendo. E é claro que a gente não vai bater o martelo e falar com uma coisa só, mas acende o alarme para a gente pesquisar, para a gente interrogar. Um outro exemplo, paciente que tem mau hálito, né, de nicotina, de tabaco, de álcool, que usa colírio o tempo todo, tem o pessoal que fica pingando colírio o tempo todo, né? A gente suspeita que pode ter alguma coisa ali acontecendo, tá? Então eu falei de sinais de alerta, falei de sinais físicos, tá? E o que a gente pergunta? Então, eu atendi meu paciente, ele tá lá tremendo, tem um hálito etílico, ou nem vai trazer nada físico assim, tão descancarado, mas ele vai falar que não está dormindo, que está muito ansioso, que bateu o carro 3 vezes. Como é que a gente pergunta, né? Então, existem algumas triagens, alguns questionários. Uma pergunta padrão ouro é assim: se nos últimos 12 meses, quantas vezes usou alguma substância psicoativa? Né? Esse é um guideline lá é um guia do DSM, que é o Bíblia da Psiquiatria, né, que o pessoal fala. Não é de Bíblia, né, mas é um guia, é um manual. Então pergunta, olha, nos últimos 12 meses, quantas vezes você usou álcool, usou tabaco, usou alguma coisa? E se o paciente responder mais de 6 vezes, a gente vai continuar a investigação, né? Mais de 6 vezes. Não é uma coisa muito precisa, mas é um modo de triar. E quando ele fala que usa, a gente deve perguntar o quê? Como é que ele usou? Então, usou álcool, seu João? Com que frequência? Todo dia, de final de semana? Quando bebe, quanto bebe? A gente precisa quantificar. Não é uma lata, é uma garrafa, é uma garrafa de pinga, né? Tem pacientes que bebem uma garrafa de pinga por vez que usam. Que ambiente que você usa? Você bebe sozinho em casa? Bebe socialmente? Socialmente no sentido que está socializando em algum evento, em ocasião especial? Bebe com a família? Com quem você bebe? A gente precisa desenhar na nossa cabeça esse cenário de como esse paciente faz uso. Por quê, pessoal? Eu vou abrir um parênteses agora. Porque nós somos profissionais da área da saúde, nós não somos polícia, nós não somos juiz. A gente não vai apontar o dedo na cara do paciente e falar: você está fazendo bobagem, você está fazendo coisa errada. Cada um aqui tem a sua filosofia de vida, né? Alguns bebem, outros não bebem, e a nossa função não é falar se beber é certo ou errado, mas é avaliar um risco para poder orientar os pacientes dos riscos, e ele toma as decisões que ele quiser, né? Eu, particularmente, eu gosto de beber vinho, bebia cerveja na faculdade. Agora eu estou um tempo sem beber, estou uns 6, 7 meses sem beber nada, que eu estou fazendo companhia à minha esposa, que está grávida,
Então eu estou fazendo esse passeio com ela, né? Tá sendo muito tranquilo, para falar a verdade. Mas agora na pandemia que a gente não sai, né? A gente gostava de beber vinho em restaurante, agora nem isso. Mas enfim, mas já bebi muito, já me embriaguei, vida de estudante. E esse que é o ponto, não é fazer um juízo moral do uso de álcool. Não, cada um faz o que quer. Mas nosso papel como profissional da saúde, seja um dentista, seja um educador físico, seja um médico, psiquiatra, é acender aqui uma luz de alerta, fazer uma triagem inicial para ver quão problemático é e dar as devidas orientações, se for pertinente, né? Então, o que a gente pergunta? A frequência de uso, quanto que o paciente usa, com quem ele usa, o ambiente, né? Se ele tem sinais, sintomas de abstinência. Por que isso é importante? Porque isso indica gravidade. Um paciente, qualquer que seja o uso de substâncias, que demonstra sinais de abstinência. O que é sinal de abstinência? Ele tem um quadro mais grave, provavelmente. Então, o que é abstinência? É o sujeito que, quando fica um tempo sem usar a substância, ele tem alguns sinais físicos e psíquicos. Por exemplo, o tremor que eu falei, fica suando frio, a pressão sobe, fica muito nervoso, fica irritado, né? Ele precisa beber mais, no caso do álcool, por exemplo, precisa beber mais para passar os sintomas, chega aí no pronto-socorro porque está muito nervoso. Então, se ele tem sinais de abstinência, né? E muita gente fala num tom de brincadeira, né? Ah, o sujeito é bebum, tá tremendo, né? Eu mudei muito. Uma coisa minha, eu não fechei outro parênteses, né? Em relação a brincar, fazer piadinha com o uso de álcool, né? Porque eu trato uns pacientes lá na enfermaria, assim, teve um que estava semana passada, ele bebia, assim, 3 litros de pinga em 2 horas, ele comprava álcool de supermercado, né? É uma situação muito deplorável. É uma doença. Eu tive um professor de tênis quando eu era adolescente, que eu encontrei anos depois, estava na residência médica, eu estava conduzindo um grupo terapêutico de usuários de substâncias, e ele apareceu lá, né? Ele estava usando crack na época. E aquilo me marcou muito, né? Então eu acabei criando uma sensibilidade um pouco diferente para fazer piada com esse tipo de coisa, né? De bebida alcoólica, eu não vejo tanta graça. Eu vejo muita gente assim, precisando de ajuda e não aceita, não consegue, né? É a minoria, não é a maioria bebe tranquilamente, mas eu acho que ninguém faz brincadeira com paciente com câncer, né? Olha lá o cara com câncer, ou sei lá, né? Cara amputado. Mas enfim, só um adendo pessoal aqui, meu. Então, o que perguntar? A gente tem que saber investigar. Então, como se fosse fazer pintar um cenário do uso dos pacientes. Aí a Luzinara falou uma coisa super pertinente. Delirium tremens, Luzinara, é um sinal de altíssima gravidade. O que é o delirium tremens? Aproveitar o gancho. É quando o paciente tem um quadro de abstinência muito grave e tem, inclusive, sintomas psicóticos. Existe um risco de morte aumentado. Esse paciente tem que estar internado num pronto-socorro, numa enfermaria, para receber cuidados intensivos, que tem um risco de vida muito grande. Então, saber reconhecer um delirium tremens é uma coisa mais de especialista, né? E de clínico. Mas é super importante. Então, em relação às perguntas, pessoal, eu acabo puxando um pouco mais para álcool, que é a bola da vez, né? É a bola da vez. Tem um questionário breve de 4 perguntas, chamado questionário CAGE, não sei quem que conhece, que é uma triagem muito fácil, muito tranquila e que tem uma sensibilidade muito grande, no sentido de que se 2 das 4 perguntas forem respondidas com sim, tem uma chance muito grande desse paciente ter um transtorno por uso de álcool. Um transtorno por uso de álcool. E quais são essas perguntas? Né? E você pode anotar se você quiser, ou jogar no Google depois. Olha, senhor, alguma vez o senhor sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? Alguma vez você achou que devia beber menos, né? Aí o paciente vai falar, sim, não, veja bem. E outra pergunta, as pessoas se aborrecem, as pessoas ou aborrecem ou te criticam por conta do jeito que você bebe, né? Isso é uma coisa que não é tão mais subjetiva. Olha, tua filha fica enchendo o saco, tua esposa fala que deveria beber menos, que está muito gordo, que a pressão tá alta, que você anda nervoso e que tá bebendo de manhã, tá brindando muito. Então a paciente vai falar, né? E é bom vocês ter um familiar do lado, porque os pacientes mentem muito, né? Pergunta número 2. Pergunta número 3. O senhor se sente
culpado pela manhã quando costuma beber, aí os pacientes que já bebem pela manhã já é uma coisa que está alerta. Não sente culpa quando bebe, né? E se bebe pela manhã para reduzir a ressaca, o nervosismo. Viu? Acontece acordar de manhã, aí toma só uma latinha ou só uma dose para dar aquela acalmada, para começar bem o dia. Então são perguntas que, se você fizer e tiver 2 sim pelo menos, vai fazer muita diferença, né? Alguma vez achou que devia parar de beber? Se as pessoas falam que você tem que beber menos, se você se sente arrependido, se sente culpado do jeito que você bebe, e se você bebe pela manhã. Tem 2 perguntas bônus que às vezes dá para fazer também, que é o seguinte: se você já teve algum problema relacionado ao uso de álcool, algum problema, já brigou, já bateu o carro, pressão alta, alguma coisa, e se você bebeu nas últimas 24 horas. É verdade que fazer essa pergunta numa segunda-feira ou num domingo tem um viés, né? Um viés cultural, é que as pessoas bebem mais no final de semana. Mas aí que está o ponto: você não precisa ser psiquiatra, você não precisa ser um especialista em álcool e drogas, tá? O questionário chama CAGE, eu vou escrever aqui para vocês. CAGE. Não precisa. Se você for, eu vi que o meu personal estava aqui, o Pedro. Tá aí, Pedro? Amanhã tem treino, hein, Pedro? Se você for, quiser aplicar para o seu familiar, às vezes tem paciente que acompanha aqui também, um assistente social, um dentista, né? Dentista pega muito caso, né? A boca fica toda podre, os pacientes não se cuidam direito, os tabagistas, muito café. Então pode perguntar. O queijo é especificamente para álcool, tá? Mas a ideia, pessoal, vale para quase tudo, tá? Então, fazer investigação. E por que fazer investigação? Porque se a gente não perguntar, pessoal, a gente não descobre. Na nossa cultura, os pacientes, é impressionante, não sei da experiência de você. A Kátia falou uma coisa legal. Perguntamos também se eles percebem alguns prejuízos em qualquer área da vida. Kátia, perfeito. Esse é um dos critérios mais aprofundados do DSM, né? Do DSM. A ideia hoje é fazer uma coisa de triagem, né? A gente pode... Na quarta-feira eu vou falar lá na comunidade exatamente sobre isso, como fazer uma investigação mais a fundo para dar um diagnóstico mais preciso. E a ideia aqui não é não dar o diagnóstico, mas é você que é profissional da saúde, que suspeita, nossa, essa dona Maria aqui, ela tá tomando muito Rivotril. Como é que eu pergunto para ela? O que eu faço com a resposta que ela vai me dar? E o seu Zé aqui que tá fumando igual a chaminé, como é que eu falo com ele? O que eu vou perguntar, né? Essa é a ideia da aula de hoje, tá bom? Então, perguntar. E se a gente não pergunta, a gente não descobre. O que eu estava falando é o seguinte. Não sei da experiência de vocês, mas na minha prática clínica é nítida a diferença do tom nítida a diferença do tom que o paciente responde a perguntas relacionadas ao uso de substâncias e perguntas em geral. Então, quando eu pergunto assim, Sr. José, o senhor tem alguma dor no corpo? Como é que o senhor está dormindo? Como é que está o sono? E o apetite? Responde numa boa. Agora, pergunta de droga e álcool, nossa, eles ficam muito à defensiva. Existe toda uma questão cultural. Mas, Sr. José, o senhor bebe? Não, só socialmente, né? O senhor fuma? Fumo. Mas e alguma outra droga? Não, droga não, né? O senhor bebe? Eu bebo uma lata de cerveja por dia. E alguma droga faz uso? Não, droga não, né? Então, os pacientes, eles têm, é cultural que tem algum tipo de culpa. E nós, profissionais, a gente precisa estar muito confortável para perguntar um negócio desse, né? Eu lembro quando eu estava no começo da residência, no R2, no segundo da residência, a gente passa no ambulatório de substâncias psicoativas lá na Unicamp, né? Então, conduz grupo terapêutico, tem uns ambulatórios, super legal. E eu tinha dificuldade, eu lembro que eu tinha dificuldade para perguntar algumas coisas de drogas mais pesadas, de álcool, tabaco era mais de boa. Mas quando eu perguntava para o sujeito, usa cocaína, eu dava uma gaguejada, eles percebiam. E com o tempo foi aprimorando, né? A gente vai perguntando e acaba pegando o jeito. Mas se a gente não fica confortável, né? E só fica confortável se a gente perguntar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas se a gente não ficar confortável, o paciente vai ficar mais confortável ainda. Então, perguntar sem juízo de valor. E um jeito que eu gosto de perguntar, até estava falando com os residentes semana passada, para pacientes que eu sei que usam alguma coisa, num contexto de cabos AD, por exemplo, um paciente que está internado em uma enfermaria. Eu já pergunto se, viu, quanto que você usa? Aí, não, eu não uso nada. Não, mas eu sei que tudo bem, pode falar. Não sou polícia, não sou juiz, sou nada, mas quanto que você está usando, como é que é? Numa boa, né? Numa boa.
Isso costuma fazer diferença, porque às vezes a gente fica muito na defensiva, eles mentem pra gente, né? Eles mentem pra gente, tá? Então, perguntar, pessoal. Quem não pergunta, não descobre. E quando a gente pergunta, a gente faz esse padrão, a gente pinta esse cenário de como o paciente está usando o álcool, o tabaco, a gente tende, e isso assim, é o não psiquiatra, é o não psicólogo especialista em substância psicoativa, a gente tem que ter 3 cenários na cabeça. Se o paciente está fazendo uso sem problemas, tá tudo bem. Ó, minha mãe tá bebendo agora também, não, que ela tá de dieta. Mãe, você tá aí? Parabéns, viu? Perdeu um monte de peso, ela tá super caprichada, ela participa das lives de vez em quando aqui. Ela bebe uma taça de vinho de vez em quando a gente janta junto, quando a gente se encontra. É um bebê problemático? Não, tá tudo bem. Precisa parar? Não, se não quiser, tranquilo, né? Meu compadre, ontem fui jantar na casa do meu compadre de casamento. Ele gosta muito de cerveja e de uísque. Ele bebe uísque em ocasiões especiais. Então, aniversário, batizado, ocasiões especiais, de vez em quando. Tem problema? Não. Faz exercício, trabalha, funciona bem, tá tudo bem também. A gente não vai ficar sendo polícia da moral que ninguém pode fazer nada, né? Agora, lembrando-se, o álcool é uma substância que ainda é mais light. Agora, outras substâncias não têm uso seguro, né? Então, por exemplo, cocaína, crack, maconha é uma droga legal, né? Tem pessoas que fumam maconha e trabalham e se relacionam, não tem prejuízo. Tem outros que não dão conta e tem síndrome apática, e ficam psicóticos e entram em mania, e tem crise de pânico e deprime. Então, maconha não existe um nível seguro, né? A gente precisa orientar. Que outras substâncias? Tabaco também não tem nível seguro. Então a gente vai classificar. É um uso sem problemas, né? Mais relacionado a álcool normalmente, tá? Cafeína também. Então, sujeito que eu tomo, sei lá, um café por dia, um expresso por dia. Eu sou meio resistente para café. Nem me acelera muito, nem corta meu sono. Mas eu tomo sempre até umas 4, 5 horas da tarde. Tem os problemas de café? Não me dá palpitação, não me dá nada. Então, tá tranquilo, né? Então, uso geral de substâncias. Um primeiro uso sem problemas, tá? E a gente precisa identificar isso. Segundo ponto, uso com problemas, mas sem dependência. Sem dependência. É uma classificação não oficial, tá? É uma classificação não oficial, tá, pessoal? Só para ajudar no raciocínio. Então, o que é um uso com problemas sem dependência? Deixa eu pensar aqui. Lembrar de alguém. Pensar que, uma história muito típica assim, um sujeito que é hipertenso, cardiopata e continua tomando cerveja, né? Às vezes toma até remédio para pressão e continua tomando cerveja, de vez em quando, e ficar brigando ali com o nível pressórico. Não é uma dependência, mas é um uso problemático, tá? Por quê? Porque ele está tendo um prejuízo na qualidade de vida dele, nesse caso da pressão alta, que poderia ser resolvido ou melhorado, amenizado, se mudasse o hábito do uso de álcool. Ou um paciente, por exemplo, que tem muita palpitação, fica nervoso e toma muita cafeína, não chega a configurar um pânico, um transtorno de ansiedade, mas ele toma e fica mal. Então é o uso que pode ser problemático. Ou o sujeito que toma Rivotril de vez em nunca, né? Claro que tem que ter receita, mas o sujeito que toma Rivotril toda vez que vai fazer uma apresentação, por exemplo, no trabalho, né? Não é o ideal, né? Não é ideal. Então, é um uso que pode ser problemático se ele fizer apresentação todo dia, mas não chega a ser uma dependência. Aí tem o terceiro ponto, que é o uso com uma dependência, né? E aí é o uso mais pesado. A gente lembra do utilista da rua, né? Que é o paciente que vai ter um mecanismo que chama de tolerância. O que é tolerância? É quando o sujeito precisa de doses cada vez maiores de uma substância para ter o mesmo efeito. Então é aquela senhora que todo dia tem que tomar um Rivotril para dormir. No começo ela usava 10 gotas. Meu filho era uma maravilha. Aí depois passou para 20 gotas, para 25, para 30, 40, 50 gotas e não dorme mais. Está dependente. O sujeito que o álcool, de novo o álcool, sempre o álcool, né? O sujeito que para ficar embriagado, com uma latinha ficava bêbado. Aí depois 2, 3, uma garrafa, pinga. Então, mecanismo de tolerância. Quando isso acontece, o paciente fala, olha, eu preciso de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito, né?
E normalmente quem usa álcool gosta desse efeito entorpecente, é um sinal de dependência. Claro que tem outros vários, tá bom? Até o DSM-5, pessoal, agora aprofundando um pouquinho, ele mudou a classificação, não mais dependência e uso nocivo, ele fala de transtorno por uso de álcool, tem lá 11 critérios. Quanto mais critérios, a gente classifica como grave, moderado ou leve, tá bom? Eu vou aproveitando para responder umas perguntinhas de vocês aqui. Quanto de café pode ser um sinal de problema? É muito individual, viu, Psi20? Tem pacientes que com uma xícara já ficam acelerados. Tem pacientes que tomam 2, 3 e vão bem. A dose preconizada, acho que é uns 50 miligramas de cafeína a dia, dá uns 2 expressos. É até uma quantidade boa, mas o mais importante, inclusive assim, para nós clínicos, não é simplesmente quantificar, é ver como é que o paciente se sente. Eu tive pacientes com quadro de pânico, de ansiedade, que bebiam muito café e reduziram para 1 por dia e estão bem. Ótimo, ficou bem, perfeito, manda bala. Não, doutor, eu tenho que ficar sem café nenhum. Então fica sem café nenhum, né? Mas mais importante é se conhecer, porque tem pacientes que são metabolizadores lentos, café entra e fica o dia inteiro, e demora para sair, faz um efeito muito potente. E tem aqueles que são metabolizadores rápidos, que o café entra e já sai, né? Aí não faz nem cosquinha. Eu acho que eu sou um metabolizador rápido. Eu até pedi uma testagem genética minha para algumas coisas, vai sair daqui a pouco tempo. Logo eu mostro para vocês. Aí a gente vê algumas outras perguntas. Obrigado, Elijah. Ele falou assim, pode ser um caso de investigar a motivação e por que dessa resistência em negar talvez seja associado a alguns desejos. Esse é o próximo ponto. Vocês estão fantásticos aqui, pessoal. Então, 5 pontos. O quarto ponto foi o diagnóstico. E o quinto ponto, e esse é o principal. Então, se você chegou agora, você chegou na melhor parte. Se você ficou até agora, você fica comigo, não vai sair agora. Porque agora é a coisa mais prática, mais útil, tá? Que eu vou ensinar para vocês aqui. Que é avaliar o estágio motivacional que o paciente está. E por que isso é importante? Não é importante, é essencial. Se o profissional não sabe fazer isso, não adianta nada. Ele pode saber tudo de dependência química, mas ele pode ser ter o maior lábio do mundo, ser o maior conversador, mas se ele não souber fazer essa avaliação do estágio motivacional do paciente, vai tudo por água abaixo. Então, se você está aqui até agora, você está ligado nisso, você quer aprender a falar de maneira mais assertiva não, de maneira mais certeira com o teu paciente, agora é a hora, né? Agora é a hora. Então você já aprendeu a identificar sinais de alerta, aprendeu a orientar, a avaliar alguns sinais físicos, inclusive, aprendeu o que perguntar, aprendeu a classificar em 3 diagnósticos e agora vai aprender a fazer um tipo de intervenção, tá bom? Tipo de intervenção. Oi, Nilei. Nilei tá em todas. Nilei, você tem que entrar na comunidade, Nilei. Se for a primeira aluna do primeiro curso e não está na comunidade ainda, aguarde, Nilei. Então, quais são os estágios motivacionais? O primeiro estágio, pessoal, é o estágio pré-contemplativo. O que é isso, Rafael? O estágio pré-contemplativo. É quando o sujeito ele não faz nem ideia que ele tem um problema. Não faz nem ideia. Então, aquele sujeito, né, que fuma, aí viram para ele e falam, fulano, precisa parar de fumar. Ah, não, minha avó fuma até 90 anos e morreu bem, não foi do cigarro, morreu atropelada. É um sujeito que está pré-contemplativo, ele não está nem contemplativo, ele não sabe que tem um problema. Ele não sabe que tem um problema. Né? Outro exemplo, sujeito que, vou no álcool de novo, que bebe, dirige embriagado e acha que está tudo bem, né? Até parar numa blitz, né, e levar uma bela de uma multa. Ou bater o carro, pior ainda, né? Bater o carro. Pessoal, vamos bater 100? Compartilhem com os colegas para a parte mais importante da aula. Vamos bater 100 pessoas ao vivo aqui. Então, o sujeito ele está pré-contemplativo. E por que é importante saber isso? Porque para um sujeito pré-contemplativo, não adianta chegar para ele e falar assim, ô fulano, vamos parar de fumar? Vamos marcar uma data? Não adianta, porque ele não quer. Ele não quer. Nessa fase, eu já vou dar um plus a mais, só porque gostei que tem muita gente hoje, eu nem ia falar isso, mas vou falar. O que a gente faz? Então a gente identifica. O sujeito está pré-contemplativo, ele não sabe que tem um problema. Ou um sujeito que usa cocaína, por exemplo. Sei lá, um empresário, que é muito comum. Usa cocaína para trabalhar, para festar e depois continua bem. E eu não acho que isso é problemático. Não acho que é problemático. Então, como é que a gente vai falar com esse sujeito? A gente vai
informar, a gente vai educar. A gente vai colocar medo nele. Colocar medo, Rafael, colocar medo de maneira muito, muito empática, né? A gente vai informar. Esse paciente ele precisa saber dos riscos. Então, olha, seu José, esse cigarro que o senhor fuma, o menor dos problemas é se o senhor tiver um câncer de pulmão, viu? Pode dar câncer de boca, câncer de bexiga, tem que fazer uma baita cirurgia aqui, né? Pode ter que amputar a perna. Então, a gente vai informar, não dessa maneira que eu estou falando aqui, né? Mas a gente vai informar dos malefícios para o paciente ficar ciente, para ele poder tomar uma decisão de maneira consciente, tá? De maneira consciente. Então, pacientes pré-contemplativos, e a grande maioria é pré-contemplativo. Grande maioria é pré-contemplativo. Segundo estágio, o paciente está contemplativo. Nossa, putz, eu tô bebendo, eu engordei, tô com a pressão alta, não transo como transava antes, será que o álcool está influenciando? Não sei. Aí esses pacientes, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a ambivalência. Eu nem ia falar isso, mas vou falar, que vocês estão bala na agulha hoje. Quero ver no evento, na imersão. Como assim, Rafael, trabalhar a ambivalência? Ao mesmo tempo que ele quer parar, ele não quer. Como assim? Ele quer e não quer. Por quê? Porque a droga, ela tem coisas boas. Ela tem coisas boas. E muitos pacientes negam. Eles negam. Aí quando eles vêm para parar de usar alguma coisa, eles vêm assim, doutor, isso daqui é coisa do capeta. Isso daqui é o inferno, é tudo de ruim. Não, a gente tem que ajudar o paciente a entender o porquê que ele faz uso da substância. Nossa, José, o álcool é bom. Como assim, doutor? O álcool é bom? É bom. Relaxa, o senhor fica mais calmo, te dá um sono bom, o senhor socializa, né? O senhor me falou que bebe com o seu filho, bebe no trabalho quando tem as conquistas, né? Ou o jeito que usa maconha. Olha, maconha é boa, te acalma, você acha que fica mais criativo, você acha que transa melhor, é mais gostoso transar. E a gente vai mostrar para o paciente o que ele falou pra gente, o que é bom, né? O que é bom. Tá bom, se bater 100 fica salva. Então vamos bater 100, pessoal. Se cada um compartilhar com uma pessoa aqui, a gente bate 100. Compartilha aqui esse finalzinho pra gente fechar com chave de ouro domingo e começar amanhã a imersão dos psicofármacos. Essa versão tá especial. Tão especial que vai ser no YouTube. Vamos bater 100. Compartilha aqui. O dedo não vai cair. Eu prometo. Aí o pessoal já chegando na melhor parte. Batemos 100. Ih, fantástico, pessoal. Então, o paciente está ambivalente. Ele quer, ele não quer. A gente vai ter que trabalhar a ambivalência dele. Como é que a gente trabalha? Apontando as coisas boas e as coisas ruins. No consultório, como é que é uma estratégia que eu faço? Eu pego uma folha de papel e falo para o sujeito, o fulano, você vai escrever aqui, não hoje, não agora, tá? Mas ao longo da semana, tudo de bom que tem do tabaco, do álcool, da cocaína que você usa e tudo de ruim. Aí a primeira coisa que eles falam assim, não, mas só tem coisa ruim. Calma. Aí ele vai, eu dou exemplos para ele de coisas boas e coisas ruins. E a ideia qual que é? Que ele escreva dos dois lados, tá bom? E faça uma balança. E essa balança, ela tem que pender para o lado positivo, né? Aliás, para o lado negativo, de ter muito mais coisa ruim de usar a substância do que coisa boa. Mas a gente vai trabalhar a ambivalência dele para quando ele passar para a fase seguinte, ele ter clareza, porque senão os pacientes não dão conta, eles voltam, eles têm uma recaída, um lapso no primeiro instante, porque eles não têm clareza do porquê que eles estão parando, né? Então, do cigarro, e eu dou exemplos para os pacientes. Então, exemplo de coisa ruim, dona Maria. O custo, o cigarro é caro, o cheiro que fica ruim, essa eu escuto muito, que o neto não consegue ficar perto, né, mãe? Minha mãe entrou na live aqui, Imagina o Leonardo não ficando perto da senhora, porque a senhora fuma, né? Que desgraça. Então a gente vai ajudando o paciente a pensar, né? E dar um tempo para ele pensar, para ele escrever. Ele vai colocar no papel. Tá? Aí ele vai trazer esse papel, a gente vai trabalhar com ele para passar para a próxima fase. E a próxima fase, qual que é? É a fase da determinação. Então a gente vai determinar. Então vamos parar de usar, a gente vai marcar uma data e bolar uma estratégia. Então se for entrar com remédio, então por exemplo, a nicotina vai entrar com a bupropiona, né? Vai entrar com adesivo, uso de álcool, a gente marca uma data para começar o benzodiazepínico, né? Ou o Rivotril, por exemplo, a gente vai mudar para um de meia-vida mais longa. O jeito que usar o prazolam, muda para o Rivotril, para o diazepam, meia-vida mais longa que é mais fácil de tirar. Então essa fase da determinação e marcar uma data. Aí entra a fase da ação. Vamos agir, vamos entrar na abstinência.
Então, a fase da determinação, a fase da ação, o sujeito para de usar, a fase da manutenção, precisamos ter uma estratégia de manutenção, e aí que muitos pacientes caem do cavalo, porque eles acham que aquela história de internar vai resolver a vida. Não, eu preciso internar, né? E a abstinência, de álcool principalmente, é 1 semana, 2 semanas no máximo. Passou essa fase, né, aí o desafio o desafio é muito maior, porque o paciente ele tem que mudar o ambiente, em primeiro lugar, que ele começou a usar. Então, tem uma frase assim, que é bem pejorativa, mas é a verdade, sim, é que etilista anda com etilista, maconheiro anda com maconheiro, usuário de cocaína anda com usuário de cocaína, porque assim, é difícil se divertir igual, socializar igual e compartilhar dos valores, tá no meio de pessoas que usam se você não usar. Então o paciente, muito mais do que passar pela fase de abstinência, ele vai ter que se redescobrir, né? Muitas vezes novas amizades, novos contatos, novos hobbies, né? Tem que colocar alguma coisa no lugar. Porque a droga, ela costuma ocupar um espaço muito grande na vida do paciente, muito importante. E se a gente tira, sai um vazio, fica um vazio na vida dele, né? A gente tem que colocar alguma coisa ali. Fase de manutenção e a fase de recaída. Então, dependendo dessa fase, a gente vai ter uma ação. Uma coisa é chegar um paciente para mim e falar assim, Rafael, eu fumei por 10 anos, parei há 3 meses e estou morrendo de vontade de voltar a fumar. Eu vou ter uma estratégia com ele. Outra coisa, o paciente falar, Rafael, eu tô com um câncer de boca aqui, câncer de laringe, nossa, tem muito também, mas eu não consigo parar de fumar. O pessoal pede ter consulta, né? E aí, vai ser uma outra estratégia. Então, se você não é psiquiatra, não é psicólogo que trabalha em CAPS, tudo bem não saber exatamente a estratégia para usar, mas se você identificar o estágio que o paciente está, o teu papo com ele vai ser muito mais produtivo. Tá bom, pessoal? Então, resumindo esses 5 pontos, saber identificar os sinais de alerta, os sintomas de alerta, os sinais físicos, saber fazer as perguntas certas, identificar o cenário. Não é só perguntar bebe ou não bebe, é quanto bebe, com quem bebe, em que ocasião. Saber diagnosticar minimamente se é um uso normal, a gente não precisa fazer nada, se é um uso problemático e se tem alguma síndrome de dependência já acontecendo. E saber a etapa que o paciente está motivacional, para a gente poder ser mais assertivo com ele, tá? Vocês assistam essa live depois, eu vou deixar gravada, tá? Vou deixar um resuminho para vocês também. Aproveitem, tá? Então, por que tudo isso, pessoal? Porque para o paciente ter um sucesso terapêutico, a gente precisa descobrir que ele tem. E a gente só descobre se a gente pergunta. Se a gente não pergunta, a gente não descobre nada, né? É diferente o paciente estar com insônia, estar com dor, o paciente vai chegar assim, estou com dor, não precisa nem perguntar, ele vai falar. Mas o uso de substâncias, se a gente não pergunta, e perguntar de maneira certa, perguntar de maneira tecnicamente bem questionada e de maneira tranquila, o paciente vai ficar na defensiva e não vai contar. E se a gente não conta, né? Se o paciente não conta para a gente não tem como ajudá-lo. Não tem como ajudá-lo, tá? Então, você aprender a fazer uma triagem, tá? Uma triagem do padrão de uso de substâncias, tem que fazer uma triagem do padrão que o paciente usa, tá? E saber ver a fase motivacional que o paciente está. E se você guardar assim, se ele está pré-contemplativo, contemplativo e está na fase de ação e manutenção, já está ótimo, precisa saber todos passo a passo, tá bom? E por que, pessoal, que eu estou trazendo esse assunto hoje, né? Como eu falei no começo da live, a gente está vendo um momento de uma grande oportunidade para nós profissionais da área da saúde. Como assim, Rafael? Oportunidade? Oportunidade. A saúde mental, ela vem sendo vista há muito tempo já como uma coisa supérflua, como uma coisa, né? Quando a grana aperta, a primeira coisa que os pacientes param a terapia, né? Não, para a terapia, espaço psiquiatra, nós não somos valorizados. E isso é um baita paradoxo, porque vivemos na sociedade que assim, nunca foi tão adoecida mentalmente, né? A OMS fala que tem o maior impacto econômico de aposentadoria só não perde para causa ortopédica, se eu não me engano. Mas de afastamento, né? É impossível alguém que não tem um familiar que está adoecido mentalmente, que não tem um transtorno. Nós, profissionais da área da saúde, então, né? Estamos sendo chamados a cuidar das pessoas, dos colegas, inclusive, que estão adoecendo muito também. Então, essa é uma grande oportunidade que a gente tem. E um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas que eu vejo na minha prática clínica, eu como médico psiquiatra, como professor preceptor de um programa de residência médica, uma enfermaria de psiquiatria no Hospital Geral,
é em relação aos psicofármacos, que está todo mundo usando, ninguém aprende direito esse negócio, né? A não ser que seja um psiquiatra, um psicofarmacêutico, está todo mundo usando. E eu acredito que se os colegas soubessem algumas poucas coisas sobre os remédios, já poderiam ajudar muito os pacientes. Então, por isso, pessoal, que eu quero reforçar um convite para uma imersão. É um curso, não é papo furado, né? Vocês sabem que eu não venho aqui para brincadeira. Quando eu venho aqui, eu preparo, eu me dedico, eu paro, eu penso, eu vejo literatura. O que eu vou falar para vocês para ter informação útil? Afinal de contas, eu sei que o seu tempo é valioso. Você está num domingo aqui, são 8 horas da noite, né, para falar de drogas. Eu sei que você quer cuidar melhor do seu paciente. Eu sei que você quer ampliar a sua prática clínica. Então, se você ainda não está inscrito, segunda-feira agora, amanhã, 9 horas da noite, vai começar a imersão Psicofármacos, o kit de sobrevivência. Eu vou te dar um kit de sobrevivência para você poder lidar melhor com seus pacientes em relação aos psicofármacos. Rafael, eu vou sair um ninja, eu vou sair um psiquiatra? Óbvio que não. Para isso, você precisaria ter uma formação maior, fazer um curso maior, né? Mas é uma primeira transformação que, se você participar todos os dias, é impossível. Grave o que eu estou falando. É impossível você sair dessa imersão da mesma forma que você entrou. É impossível. Ah, Rafael, mas e depois? Para quem quiser depois, eu vou abrir inscrições para minha comunidade. É uma comunidade para quem quer aprofundar. Tem aula toda semana, tem discussão de caso comigo. A gente não fala só de remédio, mas de práticas integrativas, de diagnóstico, de um monte de coisa. O tempo da aula, médico perito, vai ser mais ou menos 1 hora, tá? Eu vou enxugar ao máximo a aula. Então, não é uma formação completa, é um primeiro curso que você já vai conseguir resolver a maior parte dos problemas do consultório que você tem em relação a orientar os pacientes. E para quem quiser depois, eu vou abrir as vagas para a minha comunidade, a Nova Saúde Mental, que é só para profissionais e estudantes, tá? Eu vou abrir por uns 2, 3 dias para quem quiser entrar. Aí depois eu vou explicar como é que vai ser, tá bom? Então amanhã falaremos sobre os mitos, os principais mitos que os pacientes têm que acabam abandonando o tratamento. Depois vamos falar dos psicofármacos mais usados, os mecanismos de ação, os efeitos colaterais, depois os mais temidos, e na última aula, que é a melhor de todos, eu vou falar sobre o mito da prescrição perfeita. O mito da prescrição perfeita. Então, participem, eu me dediquei muito, espero que vocês tirem proveito. A ideia é que vocês apliquem logo depois da primeira aula. Da primeira aula vocês já consigam aplicar. E as aulas, pessoal, elas vão ficar salvas por somente 24 horas. Então, se você quiser receber o link para assistir às aulas, tá? Se inscreva, é gratuito, de novo, é gratuito, é online, vai ser no meu canal do YouTube, tá? Então, entrem lá no meu canal, na minha bio do Instagram, se inscrevam, convidem os colegas de vocês. Sabe por quê? Vocês têm que convidar os colegas? Porque depois vocês têm retrabalho em ficar convencendo ele das coisas, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, do lítio. Ah, o lítio... Nossa, eu vou compartilhar um negócio aqui que foi pesado. Eu tenho um paciente com transtorno bipolar. Tava piorando, entrei com carbonato de lítio para ela. Ela passou no psicólogo, aí o psicólogo falou assim para ela: não toma esse lítio não, esse lítio é perigoso, né? Ela não tomou, piorou, internou. Né? Se tivesse tomado, talvez não precisasse ter internado. Então, se vocês chamarem os colegas de vocês, eu vou poupar o tempo de vocês para vocês não gastarem saliva ensinando coisas básicas para os colegas de vocês, tá? Coisas que, no meu ver, todo profissional deveria saber, né? Então, eu vou economizar tempo de vocês. Então, quando vocês forem conversar com os colegas de vocês sobre esse assunto, vocês já vão estar no patamar muito acima. E você não vai precisar ficar gastando tempo ensinando o beabá para eles. Eles já vão saber, eles já vão saber. E a discussão de vocês vai ser muito mais aprofundada, muito mais proveitosa. Então, convidem os colegas, aproveitem, é gratuito, é de coração. Eu faço com muita alegria esse evento. Eu tenho colhido frutos muito bons e eu tenho um motivo muito egoísta de fazer esse evento. Não é dinheiro, porque esse evento é de graça. Eu ganho dinheiro de outras formas, com consulta, com supervisão, com a comunidade. Eu vim de uns cursos também, né? Isso não é para ganhar dinheiro. Esse evento, eu tenho um interesse muito egoísta de ter mais colegas que saibam de remédio para eu poder encaminhar. É isso. O meu motivo egoísta é isso. Eu quero ter mais colegas que eu possa encaminhar paciente e eu sei que não vai fazer bobagem em relação a remédio, né? E um objetivo mais altruísta é porque eu acho que consigo impactar muito mais gente, muito mais paciente
do que se eu ficasse falando um a um aqui, um a um, né? Ou no consultório, ou ficasse dando aula para paciente. Aqui, a Nilei, por exemplo, a Nilei foi aluna do meu primeiro curso que eu fiz sobre ansiedade. Ela cuida, quantos pacientes você está agora, Nilei? Ela cuida de um monte de pacientes. Então eu ajudei um pouco a Nilei numa coisa que eu sei, que ela não sabe, e ela sabe muitas coisas que eu não sei, e ela ajudou um monte de gente. Então, o meu barato é esse, aqui, né? Eu acho que é uma grande possibilidade, não, uma grande possibilidade, não, uma grande oportunidade e um grande dever também. Acho que nós, profissionais da área da saúde, somos chamados a falar o que a gente sabe aqui. E cada um de vocês aqui, eu sei que sabe muita coisa para orientar os pacientes e os colegas também. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela companhia de todos. Minha esposa acabou de chegar do plantão, 12 horas. Vou curtir o jantar de Páscoa com ela. Aproveitem, se inscrevam, convidem os colegas, tá bom? Eu vou deixar a live salva, assistam, apliquem e me contem depois os resultados de vocês. Tá bom? Grande abraço, nos vemos amanhã às 9 horas.